É com enorme prazer que recebemos no nosso programa a Aura Miguel, a única jornalista acreditada pela Santa Sé para estar com o Papa. É também jornalista na Rádio Renascença. Obrigada. Com muito gosto também. Obrigada pelo convite. Como é que descobriu esta vocação? Porque ser jornalista também é uma vocação, e mais para ser especialista nesta área da religião. Olha, eu não descobri nada, eu não queria nada ser jornalista, eu estou a Direito e só sabia uma coisa, gosto muito de viajar, e então queria associar o curso de Direito às viagens e isso estava na calha para ser diplomata. Portanto, eu especializei-me em História Diplomática, em Relações Internacionais, só que quando eu acabei o curso, o acesso ao Ministério dos Negócios Estrangeiros estava fechado, era preciso esperar cerca de 2 anos. E, entretanto, fiz o estágio de advocacia e, como o estágio de advocacia nesse tempo era gratuito, tive a oportunidade de começar a colaborar com o jornal. E fui assim introduzida no mundo do jornalismo, mas sempre sem nunca querer ser jornalista. Era só uma espécie de hobby, que tinha a vantagem de que pagavam alguma coisa, portanto, andava entretida à espera do exame de acesso ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Na experiência desse jornal, que era o Jornal à Tarde, Vítor Cunha Rego fundou o semanário e convidou-me para me associar a esse novo projeto, que eu ia sempre numa de quase hobby. No semanário fui convidada para ir para a Renascença e resisti um bocado, porque a minha preferência musical é mais música clássica do que o género de música normal, pronto, digamos assim, música ligeira. Só que o diretor, na altura, isto foi em 85, desafiou-me e disse, sabe, eu preciso de uma jornalista que fale de assuntos da vida da Igreja, porque eu no jornal semanário fazia alguns artigos sobre isso, com uma linguagem normal, porque normalmente quando se fala de Igreja ou é com uma linguagem muito beata, ou é muito teológica, que ninguém percebe. E eu pensei assim, não perco nada, até me vou divertir, faço rádio, faço uma experiência de rádio, e depois quando for diplomata vou sempre poder dizer que na minha juventude fiz rádio. Isto foi antes de chegar, porque quando cheguei fiquei de tal maneira entusiasmada com o meio rádio, com a expressão de rádio, porque... É um bichinho, não é? Eu não sabia que tinha essa adrenalina, porque de facto é preciso ter uma certa criatividade, é preciso chegar a um sítio e ilustrar o que estamos a ver também com sons. Portanto, todo este universo, eu comecei a ficar muito entusiasmada, até que chegou o momento de fazer o exame de admissão ao Ministério e comecei a entrar em crise. Porque, por um lado, teoricamente, queria ser diplomata, por outro, na prática, estava a gostar do que fazia. Então, pedi conselho a um professor, que já faleceu, que era o professor Borges Macedo, que tinha sido meu professor de História Diplomática, e ele foi fundamental na minha vida, porque ele disse, se está a gostar do que está a fazer, fique. Fique, porque na comunicação social há muito pouca gente com formação. E um dia mais tarde, quando não gostar, não faltará outras oportunidades com o curso que tem. E eu pensei, pronto, vou ficar pela rádio mais uns tempos e assim vou deixar de viajar tanto como eu gostava. Mentira. Só que portanto, não foi nada planeado, nem com o Papa, nem para viajar com o Papa. O Papa João Paulo II é certo que já existia e que viajava, mas eu estava longe de imaginar sequer que o viria a conhecer. Até que finalmente, passado um ano desta minha opção de ficar na Renascença, um dia sou chamada à gerência e eu pensei, o que é que eu fiz de errado para ser chamada à gerência? Afinal era para comunicarem a minha primeira viagem papal, que verdadeiramente foi o meu batismo, que foi em outubro de 86, portanto há mais de 30 anos já, que foi aquele famoso encontro histórico de João Paulo II com as religiões principais do mundo, em Assis, e esse foi o meu batismo e até hoje não saí da rádio e agora viajo muito mais e com uma pessoa muito mais interessante, que é o Papa, do que se fosse diplomata. E nada arrependida. Nada arrependida. Nada arrependida. Portanto, 30 anos, ou mais de 30 anos, nestas viagens atrás do Papa, e foram 3 Papas que já passaram por si. Como é que são estas 3 personalidades tão diferentes? Papa João Paulo II, o Bento XVI e agora o nosso Francisco. São completamente diferentes de caráter, de idade, de energia mesmo, porque João Paulo II, quando foi eleito, tinha 58 anos, portanto estava muito novo, cheio de energia, fazia desporto, mandou construir uma piscina em Castelo Gandolfo, há imensos episódios divertidos, furava o protocolo, ele verdadeiramente é que
digamos assim, instituiu este estilo agora do Francisco. Talvez o Francisco ainda seja mais próximo, talvez por ser latino-americano, mas verdadeiramente quem passou a falar com os jornalistas, passou a vir ao setor dos jornalistas no avião papal, que é sempre na parte traseira do avião, passou a furar o protocolo, a ir ter com os doentes, a pôr capacetes na cabeça e fazer assim o sinal dos óculos com os olhos, e assim era muito divertido, ele tinha imenso sentido de humor, o João Paulo II. E ninguém conhecia essa faceta dele? Talvez só os polacos, sim, mas naquela altura, quando ele foi eleito, também a comunicação do Ocidente com o leste da Europa não era fácil por causa do regime em curso, não é? Por isso... houve um primeiro arejamento, pelo menos neste setor de que diz respeito aos jornalistas do Papa, com João Paulo II. Até João Paulo II, os jornalistas não podiam fazer perguntas ao Papa, devia ser uma coisa bastante maçadora viajar com o Papa, com um jornalista ao lado dele sem poder fazer perguntas. O único que fazia perguntas era o Papa, e era quando ele decidia, e eram sempre perguntas bastante inócuas do género: então como é que está a sua família, o seu filho está melhor, como é que vai de saúde, este género. Portanto, aqui o papel invertia-se, era o Papa que era o jornalista. Até que próprio jornalista. Quando João Paulo II passou a viajar, havia essa regra, à mesma, claro. Mas os americanos, que claro, não, de certo modo são ingênuos, não sabem estas regras pesadas do protocolo, que o Papa João Paulo II, como era muito afável, perguntou-lhe: Santo Padre, quando é que vai aos Estados Unidos? Escândalo, uma pergunta ao Papa, que nunca se faz perguntas ao Papa. E o Papa, para espanto dos monsenhores, virou-se para o jornalista americano e disse: não sei, mas espero ir lá breve. Portanto, foi assim que tudo começou. Ou seja, foi assim que, a partir daquele gafe do americano, passou a haver perguntas a bordo do avião feitas por jornalistas ao Papa desde então. E eu, quando comecei a minha carreira de jornalista papal, posso dizer assim, isto já estava instituído. Portanto, já tive a oportunidade de fazer perguntas a João Paulo II, perguntas a Bento XVI e agora a Francisco. E, de facto, são três maneiras de ser muito diferentes, e isso é muito fascinante, porque no mesmo cargo, portanto, na mesma cadeira, sentam-se homens radicalmente diferentes. Portanto, um é tímido, como foi Bento XVI, o João Paulo II era completamente extrovertido, com uma capacidade de falar às massas, o Bento XVI tímido, um gostava de desporto, o outro gostava de tocar piano, e agora chega o Papa Francisco, não gosta nem de uma coisa nem de outra, diz mesmo que no futebol também não tinha jeito nenhum, chamava-lhe o pé comprido, ele era guarda-redes, e mesmo assim, sabe Deus, o Papa Francisco, se bem que gosto muito de futebol também, mas tem um estilo agora novo, porque eu quase me arrisco a defini-lo como o Papa do abraço e do beijo. Sim, mas é muito afetivo, toca, muito, abraça muito, quer dizer, isso é muito latino-americano. Nós, os europeus, somos um bocadinho mais cerimoniosos, estendemos o braço, tratamos por você, mas ele não, ele gosta mesmo do contacto físico. E acha, ele diz, explica... Quebra regras. Sim, mas o João Paulo II também quebrava regras. E depois temos É mais fisicamente próximo, é como se quisesse abraçar-nos mesmo. E isso depois é muito foi interessante. A passagem para o Bento XVI, que não tinha nada desta questão da afetividade. Tinha, mas é que essa faceta ninguém via. Não, porque, por exemplo, eu recordo no primeiro ano de pontificado do Papa Bento XVI, um artigo da revista Time, o jornalista, que é judeu, começou por dizer que sempre embirrou com o Ratzinger, que achava que ele era distante e frio, e isto, exatamente, os argumentos do costume. E dava a mão à palmatória porque, passado um ano, pôs-se a observar meticulosamente todos os momentos dele, públicos, e seguiu, e então descreve o final de uma audiência geral da quarta-feira, que é daquelas encontros na Praça de São Pedro, onde estão sempre presentes muitos doentes. E então ele viu esse tal jornalista que tinha as resistências contra Bento XVI e o seu estilo, a achar que ele era um bocadinho mais frio, viu o Papa Bento XVI aproximar-se de uma fila de doentes, onde estava uma mãe com uma menina, filha, de mão dada, ela assim carequinha, com sinais evidentes de tratamento oncológico, e tinha no outro bracinho um ursinho de peluche. E o Papa Bento XVI, quando se aproximou a dar a bênção um por um, chegou ao pé da menina, fez-lhe o sinal da cruz na testa e fez também o sinal da cruz na testa do ursinho. E o jornalista conta que esse gesto de ternura do Papa Bento XVI para com o ursinho da menina, quer dizer,
o garante da fé, o homem que foi perfeito da doutrina da fé, o guardião da fé católica, fazer uma cruz no boneco é um bocadinho... Mas, naquele contexto da menina, mostrava que ele era terno e tinha um coração de carne, totalmente não é? Oposto àquilo que a comunicação social exato, transmitia. E foi bonito porque o próprio jornalista que também foi honesto em revelar que tinha visto esta dimensão humana e afetuosa do Papa Bento XVI, só que de facto ele era muito, muito reservado, muito discreto, mas tinha uma faceta, por exemplo, de inteligência luminosa que poucos repararam e também motivo de grande admiração, pelo menos da minha parte e de muitos. Muito bom, não é? Depois foi Francisco, que é este turbilhão, não é? Que gosta de abraçar toda a gente. Gosta de abraçar e de despentear um bocadinho aqueles que estavam mais, digamos assim, acomodados ou reduzidos a uma certa rotina, porque ele acha que isso é incompatível com a vida da Igreja. A Igreja deve estar em movimento e é isso que ele está a tentar introduzir. E tem unido massas, não é assim? Francisco, agora o Papa Francisco, como é que surgiu a oportunidade da grande entrevista da Áurea ao Papa? Isso surgiu, foi de uma maneira completamente imprevista, porque ele é tão próximo que eu devo dizer que até me esqueci que ele era Papa, porque ele vem sempre cumprimentar-nos a bordo do avião. E a certa altura eu já lhe tinha falado várias vezes de Fátima nas outras viagens, afinal quando chegou esta pensei, agora o que é que eu lhe vou dizer? Eu pensei, em vez de lhe dizer, o que é que eu gostava de lhe pedir? Eu a pensar comigo antes dele chegar perto de mim, e pensei, o que eu gostava verdadeiramente era de lhe pedir uma entrevista, vou-lhe pedir uma entrevista. Foi assim, portanto, muitos depois perguntaram, meus colegas que viajam comigo, de grandes média mundiais, CNN, BBC, etc, Figaro, sei lá, El País, perguntaram, mas como é que conseguiste a entrevista ao Papa? Eu, porque pedi-lhe. Tipo, ovo de Colombo. Se calhar. Exato. Tipo, pronto, se calhar é o desenrasca do português, não sei explicar, quer dizer, a certa altura ele tinha o Papa à minha frente. Porquê é que eu não lhe havia de pedir uma entrevista? Eu podia, claro, tinha que estar preparada para o não. Portanto, tinha 50% de hipóteses, mas se não lhe pedisse não tinha nenhuma hipótese. E olha, não é que ele deu. Por acaso aconteceu que ele ainda demorou muito tempo. Ele mandou-me escrever para o secretário a dizer que lhe tinha pedido essa entrevista. Nunca recebi nenhuma resposta. Portanto, já pensei, é normal, ele tem mais que fazer do que estar a perder tempo com uma jornalista. Se me dá a mim, não faltará aos outros todos a quererem também. Portanto, eu já tinha desistido, até que na viagem seguinte, depois desta conversa, a pedir-lhe a entrevista, ele volta a ver-me e diz, desculpe, estou em falta para consigo, devo-lhe uma entrevista. Coisa que eu... Lembrou-se. Quer dizer, como é que o Papa não tem mais que pensar? Tem. Não tem imensas preocupações a nível mundial e de que o angustiam? Tem. E, no entanto, este olhar de pai, porque consegue olhar para cada um com quem se cruza e não se esqueceu. E assim foi, depois voltou, passado um mês, voltei a encontrar a bordo de outra viagem e ele próprio é que veio em mão dar-me a resposta, marcando a data e a hora, e percebi na altura que tinha passado por todos os monsenhores e secretários, quer dizer, ele tem um staff disponível para fazer estas coisas. Podia-me ter chegado a resposta através de um secretário, de um monsenhor da equipa da sala de imprensa do Vaticano. Não, senhora, foi ele pessoalmente que me veio dar. E passados uns minutos veio o porta-voz perguntar, então o Papa já marcou, então que dia é? Portanto, eu percebi que ninguém sabia. Só o Papa e eu é que sabíamos desta data. Claro que depois teve que ser tratado com todo o staff, porque a gravação já não foi eu que fiz, foram os do Vaticano, etc. Mas este zelo do Papa para comigo, isto é o episódio pessoal, portanto muitas outras pessoas terão outras coisas para contar, mostra uma paternidade mesmo, quer dizer, alguém que olha para o outro não como um frete ou como, olha aqui esta, pronto, lá vou eu ter que despachar a entrevista, nada disso. Um acolhimento, uma atenção, no meio da entrevista, entretanto, que foi longa, era para ser 30, 40 minutos, acabou por ser 1 hora, a meio entre o mordomo, pronto, eu descrevo essas coisas todas agora neste livro que saiu, não é, com os detalhes, mas só para perceber a atenção dele pelo que tem ao lado. Chegou o mordomo dele com uma bandeja com 2 copos de água e o Papa estava a falar e eu vi-o entrar e pensei, como era uma gravação, pensei, vou interromper para perguntar se ele quer beber água.
Então, quando ele acabou de responder, em vez de eu fazer a pergunta seguinte, disse: Santo Padre, quer água? Apontei para... E ele, a primeira coisa que me diz é: e você, quer água? Primeiro. E eu disse: não, obrigada. Assim, eu sim, quero. Eu pensei, ele podia ter dito sim e depois no fim perguntava-me. Não, é aquela coisa, o outro primeiro. É incrível, nos pequenos gestos é que se percebe. Sente-se uma privilegiada? Eu acho que sim, quer dizer, é um privilégio, sim, quer dizer, às vezes penso, pronto, aconteceu comigo, por isso também eu, quando me convidam para falar da minha vida e da minha atividade com o Papa, também nunca digo que não, tento sempre dizer que sim, porque só faz sentido partilhando também com os outros, porque reconheço que tenho uma situação privilegiada, estando mesmo ao lado, conhecendo mesmo pessoalmente o Papa, que é uma coisa que milhões gostariam também do mesmo e que misteriosamente me foi concedido, sim. E ainda bem, tudo se proporcionou. Conversas em altos voos. Este livro é bastante recente, não é? Uhum. Trata de quê? Exatamente isso, trata disto que estamos a falar com mais detalhes, que é, por um lado, é a entrevista, porque uma entrevista de 1 hora já é bastante consistente e, curiosamente, mantém a atualidade. Já foi quase há 2 anos, portanto foi em setembro de 2015, só que como é sobre a Europa, sobre os desafios desta Europa em decadência, sobre a aventura da educação, sobre a questão dos migrantes e dos refugiados, infelizmente continua atual. E então pensei, eu mal foi anunciada a entrevista, eu tive logo uma proposta de edição por parte da Paulus, que é a editora. E achei justo ser para eles, não é? Foram os primeiros a chegar-se à frente, a dizer: temos muito gosto de publicar se quiser. E pensei, mas isto agora se tem sentido é com este enquadramento que temos estado a falar, de como é que é viajar com ele, as conversas, o que é que acontece a bordo, como é que eu consegui a entrevista. Mas isso, primeiro que tivesse sido escrita, demorou quase 1 ano, mais de 1 ano, porque não tenho muito tempo, porque o Papa não para, é um bocadinho hiperativo, anda sempre a viajar. Então, e já estava mais ou menos desanimada, achava mesmo uma pena como é que eu tinha aquele material e não tinha conseguido fazer uma introdução como eu gostava. Só que com o anúncio da visita do Papa, então aí surgiu outra vez esta oportunidade para dar a conhecer o Papa, de facto, como é que ele é à solta entre nós, fechado num avião connosco. E então, e não só, porque também conto alguns episódios também fora do avião, no Vaticano e assim. Então, assim foi, felizmente conseguimos terminar o livro e também tem imensas fotografias destes episódios todos e já lhe ofereci. Então, ofereci-o a caminho do Cairo, como eu integro sempre a comitiva dos jornalistas que vão, não é? Somos sempre uns 70 e tal, 70 e poucos. E então, no voo anterior do nosso país, foi Roma-Cairo, e volta, não é? 15 dias antes de Fátima. Então peguei no livro e disse: Santo Padre, aqui tenho uma prenda para lhe dar, que é este livro, mostrei-lhe, ele começou-se a rir, porque estamos os dois na capa, não é? Que é a nossa entrevista, mas antes tem uma introdução grande, onde eu conto como é que é viajar consigo, algum colorido sobre o Papa Francisco, que é para assim os portugueses passarem a conhecer melhor quando o senhor chegar. Ele disse obrigado, levou o livro. Na viagem para Fátima, ele veio, como sempre, cumprimentar os jornalistas e eu disse: finalmente, Santo Padre, vem a Fátima. E ele começou-se a rir e apontou para os meus colegas de lado e disse assim: ó, para ela toda contente, porque claro que estávamos contentes, não é? Não, só podemos estar contentes com o Papa vir a Fátima. Só que vai, e gozando comigo claramente, assim, com o seu ar muito divertido, olha à volta para esses colegas e diz: ela escreveu um livro antes de eu chegar, imaginem depois da visita, vai escrever para aí uns 10 livros mais. Claro, todos a rirem, todos a rirem à minha custa, com imenso sentido de humor. Portanto, é uma pessoa muito normal. É essa coisa, talvez, esse aspecto que seja talvez a coisa mais definidora dele, porque João Paulo II era assim, mas não era normal, quer dizer, era fora de série, era um homem, era uma coluna de resistência ao mesmo tempo, que tinha esta santidade toda por todos os poros. Mas este é completamente normal, é terra a terra, mas ao mesmo tempo muito divertido, é muito pachola. Ele, se tiver que ir a uma loja comprar algo, ele vai, então, não é? Já saiu do Vaticano para ir comprar uns sapatos ortopédicos a uma farmácia e para ir a um oculista mudar de lentes, portanto. E sempre que pode, qualquer dia, eu acho que se calhar vamos vê-lo numa pizzaria a comer uma pizza com os amigos. Ao mercado, comprar peixe. Exato.
Ele quando faz anos, gosta de os festejar convidando pessoas. Então convidou uns sem-abrigo, a primeira vez que ele fez isto, convidou uns sem-abrigo que dormem por ali à volta da Praça de São Pedro para o pequeno almoço, e vieram uns 3 ou 4, e um deles tinha um cãozinho, daqueles que andam sempre com o cãozinho, e o cãozinho também foi. Então vê-se uma fotografia do Papa com os sem-abrigo, e um deles assim com o cão, ainda era grande, o cão ao colo, para ficar no retrato com o Papa ao lado. Portanto, ele é assim. Aura, o que é que guarda nestes anos todos de atividade, uma experiência, algo que realmente a chamou a atenção e que a marcou profundamente? Sei que poderão ser vários episódios, são vários, não é? Mas é assim, há 2 momentos, para mim, talvez são os mais marcantes. Claro, tirando as visitas a Portugal, que é sempre uma coisa muito afetiva, mas sim, verdadeiramente, na minha vida, foi este episódio da entrevista. Quer dizer, ainda hoje, os grandes, os CNNs e BBCs ainda estão à espera de vez, não é? Quer dizer, também é quase uma desproporção, não é? Porque calhou-me a mim, eu estou muito grata, profundamente grata. E a outra foi no pontificado de João Paulo II, quando, em 2002, ele faleceu em 2005, já estava bastante doente. Um belo dia recebeu um telefonema, e era o porta-voz dele, e pergunta-me assim: estás sentada? Felizmente estava sentada. Então era para me comunicar que o Papa tinha decidido naquele ano, 2002, que a Via Sacra do Coliseu, que é sempre um momento fundamental na Sexta-feira Santa, presidida pelo Papa, e tem sempre aquelas reflexões que é sempre depois declamada por uns autores, e é sempre muito bonito, e é mundovisão, portanto projetada para o mundo inteiro. Ele tinha decidido que nesse ano as 14 meditações seriam escritas por 14 jornalistas, e eu estava no grupo. Então eu de facto tive 3 noites sem dormir, de nervos, claro, nem sabia fazer, eu fiquei com tantos nervos que nem sequer tive discernimento de lhe perguntar qual era a estação que me tinha calhado. Ele é que disse: não me perguntas qual é a estação que te calhou. Ainda por cima era a crucificação. Enfim, foi uma experiência, de certo modo foi parecido com este privilégio de entrevistar o Papa Francisco, que é a desproporção. Quer dizer, sabemos nós lá, os 14 jornalistas, quem é que sabia escrever as meditações para o Papa rezar? Ele é que sabia escrever melhor que nós. O facto de ele ter confiado um bocadinho do seu pontificado, que é mesmo assim, a nós, é porque ele queria que a matéria de oração partisse de nós, da realidade, da terra, não é? Do dia-a-dia. Precisava dos nossos factos e das nossas preocupações para ser levadas à oração da Sexta-feira Santa. E isso foi maravilhoso, porque foi mesmo uma desproporção. Depois fizemos o nosso texto, desapareceu o texto das nossas mãos, e foi valorizado e lido e declamado, que estávamos a ouvir aquilo no Coliseu, que tinha sido escrito por nós, mas era assim uma coisa. E lembro-me... Não era natural, não parecia que não era sim, real. Isso foi muito marcante, esta escolha, não é? Foi inesquecível para mim, tal como a entrevista, claro. Pois na entrevista também, eu já agora conto uns episódios divertidos, porque levei-lhe uns presentes no fim. Sim. Então, ao Papa Francisco. E um deles era vinho do Porto, claro. E o vinho do Porto era com o ano do nascimento dele. Não... O ano do nascimento dele não tinha dado uma boa colheita, que era 36, não tinha resistido. Então resolveram, os produtores que ofereceram essa garrafa, oferecer-lhe o ano das aparições de Fátima. Portanto, era um vinho do Porto de 1917. Então expliquei-lhe, não é? Quando foi o momento de explicar, disse: Santo Padre, este é um vinho, que é o nosso vinho mais famoso, e que é do ano das aparições de Fátima, ideal para beber com os amigos. Comentário do Papa: trouxeram o vinho para embriagar o Papa? Eu, não me tinha enervado, ele a rir, a gargalhada outra vez, porque claro que me tinha dito aquilo para me pôr em aflição, não é? Portanto, ele é muito divertido. Depois levei-lhe também, que isso também isso é o que motiva a capa do livro, que é: eu estou-lhe a mostrar a primeira página de vários jornais com o Desaire contra Portugal, que jogou... Os melhores de Portugal reuniram-se para jogar contra São Lourenço de Almagro, que é a sua equipa preferida argentina,
e que perderam 10-2 ou 10-0, era assim um violência. disparate. E, portanto, perderam os portugueses, não é? Claro, só podia levar uma coisa em que o clube dele tivesse ganho. Então o Papa está deliciado a ver essas primeiras páginas de 1946, por aí. Que foi enfim, uma derrota vergonhosa para o nosso orgulho nacional em termos futebolísticos. O ego dele. E ele todo contente, claro. Todo contente. Para terminarmos, a vinda do Papa a Portugal e a canonização, portanto, toda esta envolvência foi um marco histórico, tanto para Portugal como para o mundo religioso e cristão, não é? Sim, eu acho que foi o sinal de a presença do Papa Francisco neste 13 de maio, a canonização de Jacinto e do Francisco é mesmo um sinal da profunda atualidade da mensagem. Quer dizer, até João Paulo II nós percebíamos que havia este mistério da terceira parte do segredo e que depois de revelado tinha tudo a ver com o atentado, e João Paulo II, que era devedor profundamente, devia a sua vida à Fátima, como ele dizia. A partir de então, tudo levaria a crer que se calhar o interesse de Fátima decaía, ou o essencial já estava tratado. E percebemos desde Bento XVI que não é assim, e agora confirmadíssimo com o Papa Francisco, porque o Papa Bento XVI ainda mesmo assim ainda tratou todo o dossiê relacionado com a terceira parte do segredo. Agora o Papa Francisco, a devoção dele é Guadalupe e Aparecida e a Nossa Senhora de Luján, que é a padroeira da Argentina, Maria Desatadora dos Nós. O que é que ele vinha trazer de novo a Fátima? E veio trazer uma projeção de futuro de Fátima impressionante, porque o que ele veio dizer foi: o rosto da humanidade está desfigurado com guerras e divisões e violências, e o que desde há 100 anos brota de Fátima como um rio, toda aquela força de bem e de graça que desde então sai de Fátima, pode mudar para melhor, claro, o rosto da humanidade. E isso é quem nos dá o exemplo é os pastorinhos. Portanto, que ninguém diga que é uma coisa muito complexa e muito difícil, porque se é acessível para crianças, e o facto do Papa ter canonizado estas crianças é o sinal mais evidente de que o seu exemplo permanece atual, ainda que paradoxalmente num tempo de computadores e de desenvolvimento tecnológico incrível. No entanto, o essencial, que é um coração simples e puro, isso é que é o grande segredo de Fátima, e isso é o que é, digamos assim, o motor da conversão que o Papa Francisco quer introduzir na Igreja. E essa conversão da Igreja, que no fundo passa pela conversão do coração de cada um, e do dele também, do Papa Francisco, também vimos perfeitamente como ele estava absolutamente centrado na imagem de Fátima, em Nossa Senhora, mesmo de costas voltadas para o povo, mostra que ele também pede para ele esta conversão, da qual os novos santos, que é pela primeira vez a Igreja tem umas crianças santas, que não morreram mártires, portanto, que foi exatamente pelo seu exemplo de vida, é um grande incentivo para nós e uma grande projeção da atualidade da mensagem. Uma mensagem também sua para os nossos ouvintes. Que também, graças ao que se aprende com Fátima e com a vida do Papa e do sofrimento do Papa, qualquer que ele seja, que Fátima mostra-nos como o mal não tem a última palavra, e que, apesar de às vezes não vermos bem como é que o mal pode acabar ou pode, enfim, não espalhar-se tanto à nossa volta, o bem, apesar de tudo, atua. E às vezes atua de maneira silenciosa, não abre telejornais, os noticiários, não é a primeira página de jornal, mas é muito mais poderoso e eficaz do que muitas coisas que fazem ruído, não é? Como alguém dizia, que faz mais barulho uma só árvore a cair do que uma floresta toda a crescer. E a força de bem que brota de Fátima e que é reconhecida pelos papas, quaisquer que eles sejam, é a prova evidente de que o bem tem uma força maior do que o mal, que parece que ganha cada vez mais terreno. Obrigada, Aura. Obrigada. Por o excelente trabalho que tem vindo a desenvolver. Obrigada. E pela excelente também comunicadora que é. Obrigada. Obrigada.